Olá a todos! Sou a Marília Victal, especialista em segurança de alimentos na Commercial Food Sanitation, aqui no Brasil, também conhecida como CFS. Bem-vindos a mais um treinamento online. Neste módulo, iremos explorar a abordagem sobre cronograma principal de higienização. Os objetivos desse módulo incluem rever as diferentes etapas do cronograma principal de higienização, entender seus benefícios além das atividades de rotina e montar um programa de limpeza periódica, eficaz e sustentável. Cada fábrica tem um plano de limpeza global denominado Cronograma Principal de Higienização. Nele, temos uma lista de atividades que inclui limpezas periódicas, de infraestrutura e de equipamentos, limpeza sazonal, limpeza de rotina e limpeza de áreas comuns. Vamos dar uma olhada em como a limpeza de rotina, a limpeza sazonal e de áreas comuns são definidas. Limpeza de rotina é a limpeza padrão, que ocorre após a produção. Pode ser uma limpeza diária ou semanal, dependendo do ciclo de produção de sua fábrica. A limpeza sazonal é baseada em mudanças climáticas que levam à necessidade de limpeza. Por exemplo, durante os meses de verão, possivelmente será necessário cuidar dos terrenos externos com maior frequência, cortando a grama, que crescerá mais rapidamente. A limpeza de áreas comuns refere-se à limpeza dos escritórios, refeitórios, sanitários e demais áreas de uso comunitário e não produtivo. Ao determinar a frequência para a limpeza periódica da infraestrutura, devem ser priorizadas áreas que possam afetar a segurança de alimentos. Por exemplo, estruturas aéreas, como sistemas de ar-condicionado ou sistemas de exaustão, luminárias que estão diretamente acima do produto exposto, devem ser limpas regularmente, para evitar que poeira e demais resíduos contaminem o produto. A limpeza periódica é essencial para a higienização de todos os equipamentos de processamento. Esses equipamentos devem ser abertos periodicamente, possibilitando uma limpeza mais detalhada. Os transportadores precisam possuir acesso para que a estrutura interna, as guias de desgaste e a proteção de segurança possam ser limpas adequadamente. Caixas elétricas e painéis de controle devem ser abertos e limpos com segurança. Equipamentos de corte e fatiadoras também precisam ser desmontados para uma limpeza apropriada, principalmente das áreas de difícil acesso, onde pode haver acúmulo de produto e, consequentemente, foco para a contaminação. Vamos nos concentrar agora na limpeza periódica dos equipamentos. Por que a limpeza periódica é tão importante? Pode ser que o equipamento não tenha sido projetado perfeitamente, possibilitando acúmulos de resíduos. Desmontar equipamentos permite limpar áreas de difícil acesso, o que impede o acúmulo de produto e a formação de biofilmes, ou ainda a presença de alérgenos. Auxilia também na prevenção de pragas, uma vez que o alimento não estará disponível para eles. Equipamentos limpos tendem a ter menor desgaste e evitam o tempo de paradas não programadas. Pense na limpeza periódica como a limpeza dos dentes. Escovamos os dentes rotineiramente para mantê-los limpos, mas ainda assim vamos ao dentista para uma limpeza mais profunda, para evitar o acúmulo de placas. Esses programas preventivos são essenciais para manter as condições higiênicas. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos do que acontece quando a limpeza periódica não é adotada. Esta é uma foto de um cortador de carne que tem uma correia e polia do lado de fora. Esta correia e polia estão diretamente acima do produto.
Quando o parafuso no meio da tampa é retirado e a tampa é removida, o interior fica visivelmente sujo. Os resultados do SWAB mostraram altas contagens microbiológicas, na casa de mais de 1 milhão de unidades formadoras de colônia. Esta parte do cortador não foi removida periodicamente para a limpeza e, durante a produção, o resíduo no interior da tampa é capaz de entrar em contato com o produto que está sendo processado, gerando assim um foco de contaminação cruzada. Nesta imagem, vemos as engrenagens depois que a esteira é removida do transportador. A área interna de difícil acesso do transportador está visivelmente suja, gerando potenciais perigos ao produto. Este é o fundo de uma batedeira e pode ser difícil de limpar. Se a limpeza periódica não for feita corretamente, esta é uma área onde resíduo de produto e diversas bactérias podem acumular. Preste atenção na parte inferior dos equipamentos e certifique-se de que está detalhado no programa de limpeza periódica. Um programa de limpeza periódica começa com uma programação de 52 semanas. As tarefas de trabalho são distribuídas uniformemente durante este período anual e inclui todos os equipamentos e infraestrutura. O programa de limpeza periódica é dinâmico e deve ser atualizado conforme necessário. Instalações de novos equipamentos, modificações e também mudanças de infraestrutura devem ser adicionadas ao plano de limpeza. Recomenda-se uma revisão anual do cronograma de limpeza. As tarefas são agendadas em uma frequência definida, mas entendemos que as plantas estão ocupadas e podem não completar uma tarefa na data agendada. Esta lista mostra frequências de limpeza comuns e prazos sugeridos para a conclusão. Por exemplo, recomendamos completar uma tarefa mensal dentro de 5 dias a partir da data de vencimento. Você pode definir frequências diferentes, mas atente-se para que a conclusão da tarefa seja realizada próximo à data agendada, evitando que seja executada praticamente junto com a data futura, ou que seja realizada a típica limpeza 2 em 1. Este é um exemplo de um programa de limpeza periódica. O cronograma deve incluir se a tarefa diz respeito a uma limpeza de equipamento ou a uma limpeza de infraestrutura. Os equipamentos e a infraestrutura devem ser listados e identificados por tipo, como limpeza a seco ou limpeza com água. Deve-se ainda referenciar o procedimento padrão de higienização operacional que orienta sobre essa tarefa, bem como a frequência de limpeza, o departamento responsável pela execução e o tempo aproximado que a atividade despenderá. Essas informações ajudam a equipe de higienização a organizar os recursos necessários para completar todas as tarefas. A conclusão deve ser documentada e verificada com assinaturas. Se surgirem problemas ou exceções, ações corretivas precisam ser tomadas e documentadas. A limpeza periódica é fundamental para a sustentabilidade e o sucesso da segurança de alimentos. Um plano de limpeza periódico bem-sucedido ajuda a planta a ser proativa na limpeza com resultados consistentes. Manutenção e higienização devem trabalhar em conjunto no planejamento das tarefas para possibilitar o sucesso da limpeza periódica. A manutenção muitas vezes ajuda a desmontar e remontar equipamentos, dando à equipe de higienização o acesso necessário para a realização das tarefas. O programa deve ser acompanhado e analisado
com a taxa de conclusão informada à liderança da planta. Se as tarefas não estão sendo concluídas, qual é a razão? Tome e documente ações corretivas e use a taxa de conclusão de limpeza periódica para promover a melhoria contínua. Agora que discutimos os detalhes de um programa periódico de limpeza de equipamentos, mostraremos como determinar a frequência da limpeza. Listamos aqui um método de 7 etapas para a avaliação periódica de limpeza dos equipamentos. Precisamos usar um método científico para determinar qual a melhor frequência a ser aplicada, pois não queremos limpar mais ou menos do que o necessário. O primeiro passo é limpar o equipamento usando o método de rotina usual. O segundo passo é desmontar os equipamentos, sempre tomando as medidas de segurança necessárias. Deve-se documentar todas as evidências de desvios. A documentação é a terceira etapa e inclui tirar fotos sobre a limpeza e a condição atual e começar a elaborar o PPHO, que será usado para a futura atividade de limpeza periódica. O quarto passo é fazer a verificação por meio de coleta de SWAB do equipamento desmontado, utilizando um indicador padrão como base. O quinto passo é a realização de uma nova limpeza e coleta de SWABs, caso os resultados anteriores não tenham sido satisfatórios. O sexto passo é remontar e limpar o equipamento e a área circundante, incluindo a etapa de sanitização. O passo final é enviar as amostras de SWAB para um laboratório para testes. O laboratório pode ser orientado a diluir as amostras para evitar um resultado na casa do incontável. Os resultados dos SWABs de pré-limpeza fornecerão os dados necessários para estabelecer a frequência de limpeza periódica do equipamento. Quando os resultados da pré-limpeza estiverem fora de especificação, o prazo entre a limpeza deve ser encurtado até que a frequência seja ajustada a um ponto em que os resultados estejam dentro da especificação. Estas são as diretrizes para os limites da verificação por SWAB. Essa orientação é dada pela Commercial Food Sanitation com base na experiência do setor. Como em outras atividades, as amostras devem ser tomadas antes da etapa de sanitização ou higienização. A coleta de SWAB deve ser realizada por pessoal treinado, seguindo todas as recomendações necessárias. O resultado-alvo para uma superfície pós-limpeza deve ser inferior a 100 unidades formadoras de colônia por centímetro quadrado. Use fotos e descrições detalhadas dos locais de coleta de SWAB para gerar uma lista completa de todos os locais que foram avaliados e testados. Como saber por onde começar a estabelecer uma frequência de limpeza? Primeiramente, é necessário estabelecer uma linha de base e a frequência dependerá do produto, processo e equipamento. Se o produto que está sendo fabricado for sensível à contaminação microbiológica, a limpeza pode ser necessária com maior frequência. O design do equipamento e a acessibilidade durante a limpeza de rotina também impulsiona essa frequência. Equipamentos mais antigos muitas vezes têm mais nichos e menos acessibilidade, o que requer desmontagens mais frequentes. Use os dados coletados, como inspeção visual e resultados das verificações por SWAB, para determinar quando deve ocorrer a próxima limpeza periódica. Comece agressivamente, limpando com mais frequência, e, em seguida, amplie a limpeza ao máximo, enquanto permanece dentro da especificação.
Se outras fábricas da sua empresa possuem um programa de limpeza periódica estabelecido para equipamentos semelhantes ao da sua fábrica, você pode começar com os mesmos procedimentos e frequência como base. Mas é importante frisar: cada planta é única. Não acredite em padronização completa entre as unidades quanto à frequência de limpeza, pois existem diversas variáveis atreladas a ela. Resumindo, a limpeza periódica é necessária para manter os equipamentos em condições higiênicas. Um programa sustentável requer o uso dos dados coletados para tomar decisões e atualizar os programas de apoio. Estes incluem o cronograma principal de higienização, os procedimentos padrão de higienização operacional, os programas de limpeza, os treinamentos e os acompanhamentos de resultados. Obrigada por assistir e ouvir. Espero que você possa aplicar seus aprendizados em seu trabalho diário daqui para frente. Se você quiser saber mais, pode se conectar conosco usando as informações mostradas no slide e em nossas redes sociais. Visite nosso site em www.commercialfoodsanitation.com.